Olá, eu sou o Lucas, eu sou aluno da FATEC Sunji Nishimura, em Pompeia, e esse vídeo é sobre um trabalho da matéria de posicionamento por satélite com o professor responsável Fernando Nicolau, e os integrantes do grupo são o Guilherme, o João Nunes, o João Vitor, o José Augusto, o Leandro, a Liriel, o Luiz, o Rafael e o Vitor. E o tema a ser abordado no vídeo é aplicação à taxa variável na agricultura de precisão. Todos sabemos que a agricultura é indiscutivelmente uma das mais importantes atividades humanas, pois é a partir delas que se produzem os alimentos e os insumos primários utilizados nas indústrias, pelo comércio e pelo setor de serviços, tornando-se, portanto, a base para a manutenção da economia mundial. A prática da agricultura atual ela fundamenta-se em procedimentos avançados que denotam uma nova característica, já que se utiliza dos meios técnicos, científicos e informacionais para aprimorar a produção, de modo a obter maior lucratividade com menor custo e maior preservação do meio ambiente, visando sempre a segurança alimentar. Atualmente, existem várias técnicas avançadas em manejos de solo, máquinas e colhedoras que realizam trabalhos de dezenas ou até centenas de trabalhadores em uma velocidade cada vez maior. Além dos avanços propiciados pelo desenvolvimento da biotecnologia, o que significa dizer que as práticas agrícolas cada vez mais se alinham à ciência e à produção de conhecimento para a obtenção de resultados ainda mais satisfatórios. Para diferenciar esse novo tipo de prática agrícola das demais, da tradicional, convencionou-se chamar de agricultura de precisão, que recebeu esse nome em razão de utilizar-se de um conjunto de ferramentas que tornam possíveis as observações de uma determinada área agrícola, com foco nas diferenças do espaço e do tempo no que se refere às principais características ambientais e agronômicas. Utilizando os dados gerados geograficamente, é possível criar mapas que auxiliam o produtor nas tomadas de decisão. Vale ressaltar até então que as técnicas de manejo não consideravam a variabilidade dos fatores de produção hoje detectados. Portanto, para que se possa gerenciar localmente a lavoura, isto é, passar a conhecer as áreas menores contidas dentro de cada talhão, uma pequena porção do terreno, são necessárias tecnologias que hoje são amplamente difundidas e de algumas outras bem promissoras, que ainda se encontram em pesquisas e aprimoramento. Falando um pouco da história agora, os primeiros relatos acadêmicos comprovando a variabilidade espacial dos atributos do solo, que são os fatores químicos, físicos e biológicos, dentro de um talhão, datam na década de 1920. E no Brasil, a agricultura de precisão ela foi introduzida em meados da década de 90, mas os avanços significativos só aconteceram a partir do ano 2000, quando a difusão do uso do GPS aconteceu de forma mais ampla, o que foi fundamental para que se pudesse obter a localização geográfica precisa na superfície terrestre, a fim de que todos os demais sistemas que foram desenvolvidos posteriormente pudessem operar de modo eficaz, cumprindo assim a função para a qual foi criada. Desse modo, a nova fase da agricultura de precisão avançou, facilitando a gestão dos processos, com informações em tempo real por telemetria das operações, relatórios detalhados e incorporação das tecnologias embarcadas nas máquinas agrícolas que saíam das fábricas. Surge então a análise de um grande pacote de dados, chamado de Big Data, com o intuito de prever antecipadamente os problemas e atuar de forma preventiva, assim como os equipamentos autônomos, que poderão tomar decisões mais assertivas e executar as operações agrícolas precisamente dentro de parâmetros pré-determinados. Muitas atividades humanas se beneficiam com o uso dos sistemas globais de posicionamento por satélite, conhecido como GNSS, que atualmente são primordiais para o manejo localizado da área na aplicação da agricultura de precisão, tornando possível determinar a localização geográfica dos atributos que serão investigados ou direcionar com precisão os equipamentos que serão deslocados no interior da lavoura. O sistema de posicionamento mais conhecido é o GPS. É um sistema desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos com objetivos militares. Porém, a comunidade civil pode utilizar de um de seus sinais sem qualquer custo. Atualmente existem vários sistemas,
sendo comum os receptores captarem 2 ou mais deles, melhorando assim a precisão do posicionamento. E como exemplo podemos citar o sistema russo, o GLONASS, o chinês COMPASS e o europeu Galileu, dentre outros. Cabe ressaltar que cada operação agrícola requer um tipo de receptor para atingir a precisão desejada, e que é definida por muitos fatores, mas para um simples entendimento pode-se citar as diferentes construtivas dos equipamentos, os algoritmos para melhorar o posicionamento e o uso de rede de antenas e receptores que podem ser próprias de empresas ou do governo. Assim, a precisão centrimétrica RTK e RTX pode ser utilizada em todas as operações agrícolas. Entretanto, o posicionamento com precisão métrica é restrito a algumas operações, como por exemplo a coleta de amostras de solo e de demarcação de manchas de plantas daninhas, nematóides, pragas e doenças. Com a implementação desses parâmetros, foi possível inserir, na grande maioria das máquinas agrícolas, um display, onde se obtém informações sobre as diversas operações realizadas, tais como mapas de aplicação, a ocorrência de falhas e sobreposições, e etc., que facilitam ainda mais a coleta de dados para o melhor manejo das áreas agricultáveis na propriedade rural. Fazendo uma breve abordagem sobre a variabilidade espacial, quando se trata de agricultura de precisão, se faz necessário identificar os locais no talhão que não apresentam o mesmo comportamento ou característica, seja no teor de algum nutriente, na produtividade, na textura do solo ou etc., o que é facilitado pelo uso de sistema global de navegação por satélite. Para essas diferenças dentro de um mesmo talhão é dado o nome de variabilidade espacial. Dessa forma, todos os fatores mencionados refletem na produção agrícola, e o mapa de produtividade é o registro dessas variações. É por meio desse mapa que o agricultor pode estudar e planejar a estratégia de investimento para cada região da sua propriedade, sendo essa uma das principais ferramentas da agricultura de precisão. Outra ferramenta poderosa e que pode fornecer mais informações são os mapas de características do solo. Textura, teor de nutrientes e matéria orgânica, pH, relevo. Bom, os mapas de produção de solo, de fertilidade, de ocorrência de plantas daninhas e do histórico da área podem ser valiosos para ajudar no entendimento das causas destas variações. Assim, entre as tecnologias de agricultura de precisão mais utilizadas hoje no Brasil e no mundo, além dos monitores de colheita de grãos, que geram mapas de produtividade, e das ferramentas de direcionamento, as barras de luz e o piloto automático, há as semeadoras adubadoras e as adubadoras calcareadoras para aplicação de insumos a taxa variadas, que contribuem imensamente no controle da variabilidade espacial. Sobre essas ferramentas que possibilitam tratar a área a taxa variada, iremos abordar mais especificamente nos próximos vídeos. Então, juntando todas essas informações, a gente sabe então que cada parte do talhão receberá um manejo de insumo de acordo com seu potencial produtivo. Isso possibilita ao agricultor a otimização de recursos dentro de um mesmo talhão, sendo, portanto, acertativo nas aplicações, resultando em sustentabilidade para o seu negócio e para o meio ambiente. O grande diferencial da aplicação de insumos a taxa variada está em não trabalhar com médias, ou seja, taxa fixa, como na agricultura convencional, mas sim gerando dados específicos de cada sub-área através dos mapas de fertilidade. O objetivo dos distribuidores de fertilizantes na agricultura de precisão, por exemplo, é que cada pequena parte do solo receba a quantidade de insumo que necessita, obtendo-se dessa forma a homogeneidade da lavoura, o aumento da produtividade e principalmente da rentabilidade, devido às reduções de custos. É importante ressaltar que nas máquinas que irão aplicar, há um controlador eletrônico ou hidráulico de taxa, que pode possuir um módulo de recepção dos sinais de satélites para calcular a posição geográfica e a velocidade em que a máquina está operando. O controlador relaciona esta posição com a taxa-alvo identificada no mapa de recomendação inserida no equipamento, e controla um motor hidráulico para a aplicação da taxa desejada. Os mapas de recomendação para aplicação em taxa variável são inseridos no computador de bordo sem a necessidade de qualquer conversão prévia. E as informações da aplicação e configuração, assim como os mapas de navegação,
podem permanecer em um pendrive diretamente no computador de bordo para posterior análise. E tudo isso funciona assim: as máquinas que aplicam a taxa variável, elas possuem uma variação na rotação dos motores das esteiras de alimentação e na rotação dos pratos do distribuidor, de acordo à necessidade especificada nos mapas da área. Então, para fazer o encerramento do vídeo, é importante explicar que a aplicação à taxa variável é uma das formas de melhorar e padronizar a fertilidade do solo de acordo com as reais necessidades, sem que haja desperdício de recursos financeiros e naturais, além da possibilidade de se obter melhores resultados produtivos. A atividade agrícola brasileira ela passa por constantes transformações, visando o incremento de produtividade por área cultivada, o que torna a agricultura cada vez mais competitiva e dinâmica, exigindo do produtor um maior nível de especialização e capacidade de gerenciamento, o que é possível ser atingido com a implementação dos recursos da agricultura de precisão. Pessoal, então é isso, e com essa introdução a gente inicia um ciclo de aprendizagem com 6 vídeos que serão publicados aqui nas nossas redes sociais, tratando especificamente sobre a aplicação de insumos à taxa variável na agricultura. Esperamos que vocês compreendam a importância dessa ferramenta para a produção eficaz de alimento. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar. Até o próximo vídeo.